Mas, com todo o respeito que merece o senador Alessandro, proponente da ação, prestei bastante atenção aqui na vossa argumentação, quando o argumento é de que, nesse momento, não se deve politizar a decisão, mas que é aqui perceber se ela está constitucional ou não, né? Como percebi a argumentação também do senador Esperidião Amin, que disse, com o qual eu concordo, que é praticamente impossível dissociar uma decisão apenas por esse prisma. E, lógico, prestei bastante atenção no voto, nesse momento, do relator. E aí, preciso iniciar dizendo que tenho quase 35 anos de militância política. Já fui deputado estadual, já fui deputado federal pelo PSDB, o segundo mais votado do país, e no último mandato de federal ocupei a primeira secretaria da Câmara Federal, que administra, de fato, diferentemente do Senado, o orçamento da Câmara, que hoje deve estar em torno de 7 bilhões de reais. E, graças a Deus, não respondo a nenhum processo, não tenho nenhum inquérito instaurado a meu respeito, do que me honra, sem fazer pré-julgamento de quem quer que seja. Mas só para dizer que a minha opinião e o meu voto, ou a não assinatura no requerimento, tem razões claras, das quais eu não tenho vergonha. Eu escutei por muito tempo, assim como disse o senador Cajuru, que senadores foram procurados para retirar a assinatura, e nisso não tem nenhuma ilegalidade, não pesa nisso nenhuma objeção, é do jogo da democracia, assim como eu vi muitos colegas atestando, basicamente, que, como a opinião pública é a favor da CPI, então isso obrigaria, ou deveria obrigar, que os senadores assinassem a CPI, como eu vi vários dizendo, quem não assinar vai ter que se haver com as bases. É óbvio. E, contra isso, eu disse várias vezes que nem sempre a maioria está com a razão. Na Bíblia tem casos clássicos, mas para quem não é cristão, tem outros tantos. Nelson Mandela, na África do Sul, quando impediu que a maioria negra fosse por revanche com a minoria branca, além de lembrar que os maiores ditadores e facínoras da humanidade no século passado tiveram, no seu tempo, a adoração da sua gente. Hitler, na Alemanha, Mussolini, na Itália, Stalin, na União Soviética, e Mao Tse-tung, na China, por exemplo. Portanto, quero dizer que, acima de tudo, o que deve pautar o voto, penso eu, do senador, é a sua consciência. E aí, nobre relator, compreendo a linha de argumentação que aponta no sentido da inconstitucionalidade, mas o meu voto contra a CPI não é, com todo respeito, por essa linha de argumentação. Eu entendo que o Brasil, que herdamos, e aí, por favor, colegas do PT, do PCdoB, não quero dizer que foi uma herança apenas dos últimos 4 ou 8 anos, mas o fato é que o Brasil que herdamos está numa crise gravíssima de falência da União, dos estados e dos municípios. A segurança pública no país está em absoluto frangalho. Ninguém mais tem segurança de nada. E essa herança, ela precisa ser combatida. E eu quero afirmar que o meu compromisso, ao vir para essa casa, é com essa pauta, que para mim é a pauta que o Brasil precisa enfrentar. A reforma da Previdência, a reforma tributária, o pacote, porque não se resolve a questão da falência da segurança pública apenas com endurecimento de leis, mas é também com o endurecimento de leis que passa por essa casa. E entendo que a instalação de uma CPI, nesse momento, inverteria toda a pauta desse país. Ela paralisaria aquilo que eu entendo que seja a prioridade do país. Também quero ressaltar que concordo com o diagnóstico. E me perguntavam na campanha, você não acha que tem excessos
no Poder Judiciário? Lógico que tem. Se não por várias razões, eu dizia uma. São compostos por homens e mulheres, da mesma lavra dos senadores e deputados federais. Portanto, qualquer órgão feito por homens e mulheres tem excesso e eles precisam ser coibidos. Além dos casos citados, eu quero mencionar a prisão preventiva. O segundo maior bem que o homem tem, o primeiro é a vida, que é a liberdade. Cada um de nós aqui conhece vários casos. Eu conheço casos de pessoas que passaram mais de 1 ano e meio preso e não tem processo, não tem uma denúncia formal. Então é lógico que tem excesso e eles precisam ser coibidos. Converse, cada um de nós aqui conversamos com vários prefeitos. Ninguém aguenta mais o Ministério Público, que praticamente governa no lugar dos prefeitos. Mas não creio, feito o diagnóstico correto, não creio que este seja nem o instrumento e nem o momento adequado para fazermos essa correção. Por isso, por entender que em determinados momentos você precisa, mais do que tudo, agir com a sua consciência, é que eu não assinei o requerimento da CPI, com todo respeito, e vou acompanhar o parecer do relator. Queria refazer algumas ressalvas, senadora. Ao senador Rogério, ao senador Humberto, ambos do PT, e que disputaram o primeiro e o segundo turnos contra o presidente eleito. E que mesmo assim poderiam colocar mais lenha na fogueira, porque eu entendo, diferentemente do próprio governo, eu entendo que a CPI paralisaria a agenda do governo. E mesmo assim, esses senadores que eu menciono merecem todo o meu respeito, já mereciam, mas mais ainda, e eu preciso nominar, porque mesmo sendo adversários políticos, se pronunciaram, e não foi escondido, foi abertamente, contra o momento inoportuno para essa CPI. Como também quero nominar o senador Tasso Gereissati e o senador Anastasia, que nos encontra aqui. Em nome deles, parabenizar aqueles que, sendo adversários políticos, não fazendo parte da base do governo, ao contrário, sendo adversários, mas levantaram as suas vozes, não tiveram medo da maioria da opinião pública e tiveram, ao contrário, coragem de se posicionar publicamente, dizendo que esse momento não era ideal para essa CPI. E aí, senador, eu faço essa homenagem porque assisti, inclusive, da minha casa, Vossa Excelência, não só não se escondendo, como se apresentando perante a mídia nacional para dizer da sua opinião, que é a mesma minha. Então, com todo respeito àqueles que assinaram, que propuseram, mas eu quero ressaltar também a grandeza e o destemor desses senadores que eu menciono, e em nome de Vossas Excelências, menciono todos os outros, que não foram pela maré, que não foram como surfistas, que não foram como folha seca ao vento, que vai para onde o vento sopra melhor. Então, senadora, essas eram minhas observações. No nosso partido, o MDB, houve uma coincidência, me ligaram do Estadão, enfim, algum repórter, querendo entender que o fato dos senadores todos do MDB não terem assinado seria algum acordo, algum pedido. Eu disse, olha, se teve algum acordo ou pedido, ele foi tão escondido e secreto que eu não tomei conhecimento, porque a mim ninguém veio pedir nada. E por final, eu quero ressaltar a posição do presidente da República. Artigo 14, fui citado. Elogiosamente, meu primo, a única divergência que nós temos é que ele ataca muito Israel. Eu acho que ele, naquele meio mundo que tem lá, com todos os defeitos que todos os países têm, é o país mais democrático, mais evoluído daquela região. O resto é uma teocracia danada. Para terminar, quero ressaltar, senhora presidente, que diferente do que nós já assistimos na Câmara e notícias no Senado, quero ressaltar como o presidente da República e o governo se ausentaram se tem alguma opinião, se ausentaram dela. Tanto que o Major Olímpio
senador da República, mais as nossas 2 senadoras queridas do PSL, assinaram o pedido de requerimento. Mas acho que eles estavam equivocados. Muito obrigado, senhora presidente.